Olá, amigos! Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Ocidente lançou uma série de sanções e esperas. Eles acreditam que Moscou cairá em breve. No entanto, uma coisa estranha aconteceu: a Rússia sofreu muito pouco dano do que o esperado. Seu PIB caiu apenas 2,1% em relação à estimativa original de 11,2%. A economia russa é realmente tão difícil? Vamos descobrir juntos. A primeira é o congelamento de ativos. Antes da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos, a UE e seus aliados eram os principais parceiros da Rússia. Assim, para garantir os pagamentos a esses países, a Rússia tem de reservar divisas em ouro ou dinheiro em bancos estrangeiros. É por isso que seus mais de 300 bilhões de dólares foram congelados. A maioria dos anunciados está localizada na França, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Áustria e Canadá. Quando se trata de congelar ativos russos, o Ocidente quer conseguir duas coisas: uma é cortar o financiamento para a guerra. A segunda está causando o colapso do rublo, levando a economia russa à crise. No entanto, até agora, nenhum desses objetivos foi realmente alcançado. Dos mais de 300 bilhões de dólares congelados, os governos ocidentais encontraram apenas 14%, os 86% restantes não se sabe onde. O motivo é explicado da seguinte forma: o dinheiro russo pode ser enviado anonimamente, o país de origem não pode ser determinado. Quando as coisas dão errado, eles se retiram silenciosamente dos bancos e se mudam para um lugar mais seguro. A segunda suposição é que a Rússia pode armazenar ativos em instituições financeiras privadas. Por questões de segurança, essas empresas privadas não forneciam informações ao governo. A terceira suposição é que os dados que a Rússia publica são virtuais. A quantia de 300 bilhões de dólares não é enviada nos países ocidentais. Em suma, seja qual for a causa, o Ocidente não encontrou hoje 258 dos 300 bilhões de dólares em divisas russas. Se eles não encontrarem pistas logo, provavelmente encontrarão o caminho de volta para Moscou. E esse dinheiro contribui para cobrir os custos da guerra e resolver as dificuldades econômicas da Rússia. E o destino de Don Rub? Vamos olhar para o gráfico a seguir? Antes de 24 de fevereiro de 2022, um dólar equivale a 80 rublos. Esta taxa mostra que a moeda russa está em um nível estável. Depois que a guerra estourou e a Rússia recebeu uma chuva de sanções, em poucas semanas um dólar valia 131 rublos. Ou seja, perdeu quase 64% de seu valor. No entanto, após um período muito curto de tempo, o rublo se valorizou dramaticamente e agora está finalmente flutuando nos níveis pré-guerra. O que aconteceu durante esse processo? Essencialmente, a moeda de um país desvaloriza quando a demanda diminui e vice-versa aumenta quando a demanda aumenta. No caso do rublo, inicialmente depreciou-se por duas razões. Uma delas é que o Ocidente corta as importações de petróleo e gás. Em segundo lugar, empresas e investidores temem que a economia russa entre em colapso, então se retiram desse mercado. Isso significa que o rublo é menos usado em transações e negócios de compra e venda, portanto, seu valor se deprecia. Depois que o valor do rublo despencou, a Rússia tomou medidas para evitá-lo. Uma delas é exigir que as empresas nacionais convertam 50% a 80% da receita do exterior em rublos. Em segundo lugar, é elevar as taxas de juros a um recorde, às vezes até 20%. Isso atrai investidores estrangeiros para trocar moeda estrangeira por rublos para depositar no Banco da Rússia para obter altos lucros. Em terceiro lugar, o Banco Central da Rússia usou reservas cambiais para comprar rublos para reduzir a quantidade de rublos no mercado, criando uma escassez de rublos e contribuindo para o seu aumento de valor. Além dos fatores acima, em 2022, as importações da Rússia cairão cerca de 9% por causa das sanções comerciais do Ocidente. No entanto, o valor das exportações aumentou 14% devido aos altos preços da energia e eles ainda venderam mercadorias para muitos países. As exportações totais menos as importações equivalem a 227 bilhões de dólares. Esse número é chamado de superávit em conta corrente. Isso significa que, se a Rússia quiser apoiar o dinheiro com valor agregado, pode simplesmente fazê-lo pedindo aos países compradores russos que paguem suas contas em rublos. Em suma, como a demanda permanece estável, a moeda russa não entra em colapso. Espero que todos achem fácil de entender. Para petróleo e gás, o setor responde por cerca de 45% da receita do governo russo. Se o fluxo de caixa for cortado daqui, Moscou estará em perigo de colapso. Vamos explorar a situação específica juntos. Em 2022, não há grandes oscilações. O presidente Putin conseguiu manter um sorriso brilhante no rosto, porque as sanções ocidentais estavam incompletas. Os países ocidentais ainda são seus principais mercados de importação de petróleo e gás, dos quais a UE sozinha comprou até 140 bilhões de euros. Além disso, grandes players como China e Índia estão competindo para ver quem compra mais petróleo. E, graças à escalada dos preços da energia, a receita de petróleo e gás da Rússia aumentou 27,9% em comparação com 2021. No entanto,
O Ocidente é uma coleção de caras ricos que podem comprar qualquer coisa com dinheiro. Eles agora têm importações substitutas significativas, principalmente dos Estados Unidos, Noruega, Catar e África. Assim, apesar de países como China, Turquia ou Índia aumentarem suas compras de petróleo russo, a receita das exportações de petróleo russo caiu até 29% no primeiro trimestre de 2023. A informação é do jornal The Moscow Times. Em relação ao gás, não é a estação fria agora, então é difícil avaliar a situação. Além disso, o lado russo parou de fornecer dados. No entanto, podemos fazer previsões. Em 2022, a Rússia exporta gás no valor de cerca de 55 bilhões de dólares, dos quais 87% vão para o mercado da UE. Isso não pode continuar este ano, pois a União Europeia encontrou várias fontes alternativas. Espera-se que reduzam as importações de petróleo e gás da Rússia em 2/3 em comparação com o ano passado. Através dos números acima, podemos avaliar em parte a situação em que a Rússia enfrenta sérias dificuldades. Se o cenário continuar assim até o final do ano, as consequências serão imprevisíveis. Por que então? À medida que a receita do governo diminui e os gastos com defesa aumentam, isso levará ao déficit orçamentário. Para compensar essa parte, eles terão duas vias. A opção 1 é tomar uma parte dos ativos de reserva de cerca de 300 bilhões de dólares, cujo valor não está congelado para gastar. Se pensarem a longo prazo, eles não farão isso. A segunda maneira é aumentar a receita tributária do povo e cortar gastos com assistência social. Por exemplo, ao invés de financiar educação e saúde, agora não financia mais. Ambas as formas farão com que o povo russo sofra muito. Assim, para ultrapassar as dificuldades, terão de conseguir encontrar novos mercados de exportação de petróleo e gás, ou aumentar a produção e venda de outros bens para compensar a queda na receita. Nada é fácil. Em uma entrevista recente, Putin disse que a base econômica da Rússia é mais forte do que se pensava. Se isso for verdade, então a glória virá para eles, caso contrário, o desastre virá. Vamos esperar e ver. Vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistir. Adeus e até mais.